E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de Direito Previdenciário, nós iremos falar da questão do tempo de contribuição versus carência. Pessoal, muitas das vezes nós nos deparamos com a seguinte situação: um segurado tem 35 anos de contribuição, entretanto, ele não conseguiu alcançar as 180 contribuições mensais. Aí, diante desta situação, diante desta circunstância, você faz a pergunta: mas como que uma pessoa que tem 35 anos de contribuição, no caso um segurado, tem 35 anos de contribuição e não conseguiu alcançar 180 contribuições mensais, como que isso é possível? Ou como queira, uma segurada que tem 30 anos de contribuição, mas não alcançou as 180 contribuições mensais. Isso se deve, pessoal, por conta do seguinte fato, de que durante alguns anos o segurado ou a segurada, ela contribuiu, entretanto, esse tempo de contribuição não foi contado para efeito de carência. Por exemplo, vamos supor que nós tenhamos um trabalhador rural ou uma trabalhadora rural. E aí, no período anterior a novembro de 1991, ou seja, 90, 89, 88, no período anterior a novembro de 1991, todo esse tempo não é contado para efeito de carência. Então não importa se a pessoa passou 20 anos trabalhando, 25 anos, 30, 35 anos trabalhando. Se esse período em que ela trabalhou, em que ela contribuiu, para a Previdência Social, se esse período é anterior a novembro de 1991, esse período não vai ser contado para efeito de carência, não é computado no campo da carência. Evidentemente que esse tempo é contado como tempo de contribuição, porque foi o tempo que você trabalhou ali, então tem que ser contado a título de tempo de contribuição. Entretanto, não é contado para efeito de carência. Isso é termo de prova, de alternativa. Efeito de carência, tá? E nesse período anterior a novembro de 1991, em que a pessoa trabalhou, em que é contado o tempo de contribuição, mas não é contado para efeito de carência, todo esse período anterior a novembro de 1991, a pessoa pode ter recolhido contribuição social previdenciária, mas ela também pode não ter recolhido contribuição social previdenciária, tá? Então, pode ser que a pessoa recolheu, pode ser que não. O fato dela não ter recolhido não quer dizer que ela não vai ter direito aí ao tempo de contribuição. Isso não vai inferir, não vai prejudicar na questão do tempo de contribuição se ela recolheu ou não contribuição social previdenciária. E isso não vai prejudicar a pessoa. O fato dela não ter recolhido, isso não vai prejudicar na contagem do tempo de contribuição. Entende? Então o que acontece? Nós temos aqui então o mês de novembro de 1991. O período que é anterior a novembro de 1991, todo esse período aqui, vamos supor que um trabalhador rural trabalhou anterior a 91, novembro de 91, certo? Então todo esse período em que ele trabalhou como produtor rural, como pescador artesanal, enfim, tá? Esse período aqui conta como tempo de contribuição. Sejam incisivos, tenham confiança em você. Então, em vocês, Então, esse período anterior é contado sim como tempo de contribuição. Então, esse período anterior, você pode dizer com todas as palavras que é contado como
tempo de contribuição, certo? Não tenho dúvida disso. A questão é a seguinte: apesar desse período anterior a novembro de 91 ser contado como tempo de contribuição, não é contado para efeito de carência. Então, não é contado para efeito, isso é termo de prova, efeito de carência, certo? Então, nesse período anterior, a pessoa ela pode ter recolhido contribuição social previdenciária, mas também pode não ter recolhido contribuição social previdenciária. Mas suponhamos que o nosso segurado não tenha recolhido contribuição social previdenciária. Isso, do fato de ele não ter recolhido contribuição social previdenciária, não irá prejudicá-lo na contagem do tempo de contribuição. Então, nesse período, pode ser que o segurado recolheu a contribuição ou pode ser que ele não recolheu a contribuição. O fato é o seguinte, que no período pós-novembro de 91, é obrigatório o recolhimento da contribuição social previdenciária. Então, nesse período que é pós-novembro de 91, você pode até destacar, é obrigatório, né? O que, gente? A contribuição social previdenciária. Aqui é importante você ressaltar que é obrigatório. Por isso que vem aquela pergunta: como que um segurado que tem 35 anos de tempo de contribuição não conseguiu alcançar a carência de 180 contribuições mensais e, por conseguinte, não consegue se aposentar por tempo de contribuição? Como que isso é possível? Então, vamos supor, vamos colocar a situação. Eu tenho um segurado que trabalhou, que tem um tempo de contribuição de 35 anos, só que ele não conseguiu alcançar as 180 contribuições mensais. Essas 180 contribuições mensais, ele não conseguiu alcançar. Como que isso é possível? Bom, vamos supor, então ele trabalhou 35 anos. Vamos colocar uma segurada, né, do sexo feminino, para entender, para facilitar os cálculos, né? Uma segurada do sexo feminino com 30 anos de trabalho, né, tempo de contribuição, melhor dizendo, se ela tiver 30 anos de tempo de contribuição, já é meio passo para ela ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Só que vamos supor que desses 30 anos, 20 anos, ela trabalhou anterior a 91. Então, desses 30 anos, ela passou 20 anos trabalhando lá na zona rural. Em que momento? Anterior a novembro de 91. Bom, de 30 eu coloquei 20 anos sendo antes de novembro de 91. Os outros 10 ela trabalhou pós-novembro de 91. O que acontece? Esses 20 anos que ela trabalhou, com certeza vai ser contado como tempo de contribuição. Só que não é contado para efeito de carência. Por isso que ela não conseguiu essas 180 contribuições mensais. Esses 30 anos, 20 daqui, 10 daqui, dá 30. Então, o tempo de contribuição ela tem. Muito bem. Só que ela não tem as 180 contribuições mensais. Porque o fato dela ter trabalhado 20 anos não assegura que ela tenha recolhido contribuições suficientes. Então, nesse período, como não é contado para efeito de carência, só começa a ser contado a partir de novembro de 91. E a partir de novembro de 91, ela trabalhou efetivamente quanto tempo? Apenas 10 anos. Então, só esses 10 anos que vai entrar no cálculo da carência. E 10 anos, no caso, equivalem a quantas contribuições? 120 contribuições mensais. Não chega às 180 contribuições mensais. Consequentemente, essa segurada não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Ela alcançou o fato gerador
que é alcançar o tempo de contribuição. Entretanto, ela não alcançou a carência, que é de 180 contribuições mensais. Ao invés de 180 contribuições mensais, ela conseguiu apenas 120 contribuições mensais, porque o período que ela trabalhou anterior a novembro de 91 não foi contado para efeito de carência, apenas o período que ela trabalhou pós novembro de 91. Entretanto, esse período que ela trabalhou pós novembro de 91 é um tempo muito pouco, então não chega a cumprir a carência. Então, apesar de alcançar o fato gerador, ela não aposenta por tempo de contribuição, porque ela não alcançou o quesito chamado de carência. Muito obrigado, pessoal!